Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, com muita coisa importante acontecendo no mundo, em especial uma eleição lá na França para a escolha do parlamento francês e que aponta que a extrema-direita por lá teve um crescimento significativo. Mas o que significa esse tipo de fato? Bom, a partir de hoje, você verá pelas redes sociais bolsonaristas, aqui no YouTube, pelas plataformas, todo tipo de extremista dizendo que esse é um sinal de que a extrema-direita no mundo está avançando. Mas será que esse tipo de movimentação política na França guarda algum tipo de relação com o nosso país? O cidadão francês que saiu de casa para votar na extrema-direita na França foi porque está preocupado na defesa de Deus, na defesa de pátria, da família, da liberdade, do uso de armas de uma forma absolutamente desordenada? Bom, não é bem isso, né, gente? Essa leitura é uma leitura muito chinfrinha, uma leitura muito medíocre. Mas o que esperar de criaturas que estão em desespero, rolando ribanceira abaixo, quando avistam ali um capim, um arbusto, evidentemente agarram, tentando ali escapar, né? Mas essas criaturas estão muito mais próximas de sentenças judiciais, que as remeterão para Bangu 8, Papuda, Colmeia, do que da Champs-Élysées, né? Bom, vou conversar com vocês sobre a repercussão dessa eleição aqui no nosso país, algumas leituras que você certamente verá pela mídia tradicional e também aqui nas redes sociais, e também falar sobre o possível impacto no comportamento do governo Lula e também no que os extremistas de direita farão no processo eleitoral, sobretudo nas grandes capitais, com o uso, mais uma vez, do pânico, né? Que é o único fio condutor que faz essa ligação entre a extrema-direita daqui e a extrema-direita de lá, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, todos os noticiários da grande mídia vão apontar esse fato, né? Boca de urna indica que a extrema-direita lidera a eleição com participação recorde na França. Macron pede aliança com a esquerda. Isso porque haverá um segundo turno. Bom, a extrema-direita teve 34% dos votos. Então, quem não é da extrema-direita compõe um contingente muito maior, né? O Macron é o presidente da França. Essa eleição vai designar ali como será a composição do parlamento e quem será o novo primeiro-ministro lá na França, que tem um poder político muito importante, né? Mas isso vem numa esteira de situações muito complexas que estão acontecendo no mundo e em especial na Europa, né? Se a gente pegar esse livro aqui, que eu já comentei com vocês, né, em alguns encontros anteriores, que tem esse título aqui, Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. O livro é de Roger Itwill e de Matthew Goodwin. Eles fizeram análises desse crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. Foram lá, analisaram o Viktor Orbán, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump, enfim, fizeram várias leituras, né, por todos os cantos. E também muito aqui que aconteceu no Brasil. Eles deram uma atenção também ao bolsonarismo aqui no nosso país. E em todos esses sistemas, o que se percebeu foi um desencanto muito grande de parcelas das populações. Esse desencanto vem muitas vezes ao empobrecimento das classes médias, das classes trabalhadoras nesses países, que estão cada vez mais perdendo direitos, cada vez mais vendo em sociedades a concentração de renda chegar cada vez mais nos setores que mantêm muito poder econômico, poder financeiro e poder midiático também, né? Essas pessoas, nas suas angústias e nos seus empobrecimentos, sem entender que isso está acontecendo, eles são vítimas do discurso que é arremessado até elas, de que o problema que está acontecendo em suas sociedades é derivado da imigração, é derivado dos estrangeiros que chegam ali, é derivado dos refugiados, que fazem com que as cidades fiquem mais inchadas, os serviços públicos fiquem piores,
que as condições de trabalho também fiquem cada vez mais difíceis, com mais disputas de pessoas que ganham salários mais baixos, né? Enfim, são bodes expiatórios perfeitos para as angústias que essas sociedades vivem. Bom, qual é a conexão que tem isso que está acontecendo lá conosco aqui no Brasil? Bom, existe um fio condutor, né? É sempre a utilização do discurso do pânico, do medo, de oportunistas políticos que vão demonizando esses segmentos que chegam até essas sociedades, que trazem uma nova cultura, um novo comportamento, uma nova ideologia, uma nova religião, uma nova indumentária, enfim. São muitas diferenças que causam conflitos civilizacionais, né? As pessoas ficam ali incomodadas com o crescimento de grupamentos que elas não estavam acostumadas a ver há tempos anteriores, né? Isso vai fazendo com que as sociedades passem por grandes processos estressantes. Direita radical lidera primeiro turno das eleições legislativas na França, segundo projeções. Bom, todos os jornais estão apontando isso, né? Aqui no UOL também, extrema-direita sai como vencedora e primeiro turno na França indica projeção. Como eu disse para vocês, né, vocês verão muitas análises dos extremistas aqui no Brasil de que, olha, a direita está contra o socialismo, a direita está contra o meio ambiente, a direita está querendo defender Deus, a direita quer defender a sua família. E não é nada disso. O buraco lá é muito mais embaixo, numa outra perspectiva. Mas, enfim, isso para nós aqui acende também uma série de alertas, porque esse crescimento de grupos extremistas ou de parcelas da sociedade que se identificam com esses grupos tem a ver com o desalento, o desencanto. Porque se essas sociedades estivessem vivendo o pleno emprego, uma condição de vida melhor, uma condição de convivência melhor, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade com mais oportunidades, uma sociedade com mais utopias, com mais sonhos, não haveria problema nenhum. Agora, essas situações surgem também, conforme dizem aqui os autores, em função da degradação das condições de vida nos países periféricos. A França, que exerceu um poder imperial muito grande, ela empobreceu os países onde ela praticou ali o seu imperialismo. A Inglaterra, todos os países europeus, os estadunidenses, né, quando eles influenciam as economias de países periféricos para que fiquem cada vez mais pobres, cada vez mais dependentes, eles criam esses fluxos migratórios de pessoas que querem tentar um lugar ao sol, querem ter uma vida melhor, né? Então, esse é um problema que tem várias faces, né? Não dá para fazer de uma forma tão medíocre como o bolsonarismo vai querer fazer aqui no nosso país. Como eu disse a vocês, é necessário que o governo Lula interprete muito bem o que está acontecendo e que cada vez mais procure estabelecer antídotos. E o antídoto contra alguém que está desinformado, alguém que está passando por um pânico moral, alguém que está passando por um pânico vermelho, um pânico religioso, é a informação. É mostrar o que está acontecendo, o que está sendo feito, quais são os embates reais, quem está por trás de alguns movimentos, enfim, os significados dessas classes sociais que defendem seus interesses no topo da pirâmide, cada vez mais contra o povo brasileiro, enfim. Daí a gente vê essa notícia de hoje aqui. Lula reedita comunicação do segundo governo, intensifica entrevistas e leva ministro a viagens. Inspirado no modelo adotado por Franklin Martins entre 2007 e 2010, Planalto quer protagonismo do presidente no debate público, com atenção à mídia regional durante agendas pelo país. Gente, eu estou defendendo isso aqui antes do Lula tomar posse. Isso é uma coisa elementar. Se o governo tivesse enxergado isso desde o começo, o presidente estivesse fazendo cada vez mais as suas idas para as redes sociais, para as rádios, para as televisões, hoje a gente teria neutralizadas uma série de insanidades aqui no nosso país, ou pelo menos teríamos mitigado uma série delas, né? Antes tarde do que nunca. Gente, a comunicação, o presidente Lula tem que comunicar, né? Enfim, isso aqui ele foi inaugurar aqui uma obra lá em Juiz de Fora e foi recebido lá pelos operários, né? Aqui enfim, isso tem que ser cada vez mais reverberado. Vamos pegar aqui um trecho do que aconteceu esse final de semana. Tem filho? Tenho, Michel. Quem tem filho? Tenho, menino. Quantos anos? 21. Você tem filho? Tenho uma menina. Estuda? Estuda. Olha, não deixe o filho de vocês pararem de estudar.
A maior herança que vocês podem deixar para um filho ou para uma filha é a formação deles. Então o Lula vai falando sobre essas coisas todas, né? Isso, gente, são coisas a serem politizadas, né? São discursos que vão movimentando as pessoas. Esse aqui é um operário que falou, olha, meu filho foi fazer faculdade, hoje é arquiteto, enfim. São formas de comunicação, né? Que vão ajudando a puxar a pauta. E parece que isso vai ser mais frequente daqui para frente para servir de antídoto contra essas coisas todas que a gente está vendo lá brotarem na França, mas que tem essa conexão, pelo menos nesse ponto, né? Na exploração da ignorância, do medo, do pânico, do ressentimento das pessoas para fins políticos. E não poderíamos deixar de falar de uma nova intervenção dessa criatura, que é líder político partidário, né? A igreja dele não é mais igreja. Então ele vem fazendo aqui o horário eleitoral dele para atacar a candidatura de Boulos, né? Dizendo coisas como essas aqui. Vamos acompanhar e vamos ver que a gente poderia dizer a Boulos, né? Você saber. Então, Boulos pertence ao PSOL, esse partido do lixo moral e das trevas que eu digo. O que eles defendem? O PSOL é o maior defensor do ativismo gay, contrário a nossos princípios. O PSOL, em tudo que é Câmara Municipal, onde foi votado a questão, isso aqui é importante, gente, de ideologia de gênero, que é sexualizar crianças na escola, o PSOL votou a favor. Em tudo que é Câmara Municipal de cidades nesse Brasil. Gente, esse não é o discurso de um pastor, esse é o discurso de um líder político, né? Enquanto líder político, ele mereceria também do Boulos uma resposta muito contundente, né? É uma resposta dirigida aos fiéis de Malafaia, né? Dizendo, fiéis de Malafaia. Quero dizer para vocês o seguinte, o Malafaia não é um líder político, ele é um estelionatário político. Ele está mentindo para vocês. O PSOL não defende um ativismo gay. Isso é uma mentira. O que o PSOL defende... Eu estou falando isso, gente, sem ser do PSOL, sem ter a conexão com o partido, tá? Estou dizendo para vocês o que é fato, né? Então, Boulos poderia dizer, o PSOL defende o direito de grupos que são esmagados nos seus direitos aqui no nosso país, grupos que são perseguidos, grupos que têm dificuldades a ter acesso a direitos, de serem tratados com igualdade, conforme diz a Constituição. Ninguém faz ativismo gay, ninguém quer a pessoa mude a sua orientação sexual. Existe algum partido, o partido gay, o partido que quer levar pessoas para o universo gay, só numa mente doente, como a do pastor Malafaia, ou uma mente estelionatária, é que esse tipo de fala pode surgir. E que o partido está querendo sexualizar crianças nas escolas. Gente, isso é uma patifaria, isso é uma monstruosidade, isso tem que ser desmontado, tem que ser advertido aos fiéis de Malafaia, que ele já deixou de ser um líder espiritual, um líder religioso há muito tempo. Ele pratica estelionato político para enganar pessoas, para favorecer cada vez mais as pautas que, no final da história, sempre massacram o povo de uma maneira geral, né? Bom, eu não poderia deixar de fazer esse registro hoje aqui com vocês. Enfim, as filas estão andando, tá? A direita vai comemorar a eleição na França, mas daqui a pouco eles vão estar na Papuda, em Bangu, e lá dentro vai dar para comemorar a eleição da França como eles estão fazendo hoje, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!